Olá, pessoal, bom dia, bem-vindos a esse momento de insight e que a CBTD proporciona para a gente nesses breves 15 minutos, onde a gente vai ter... A minha proposta aqui com vocês é bastante diferente do que a maioria das pessoas vê. Eu não sou uma palestrante, então se eu de repente gaguejar, se eu falar alguma coisa de maneira mais atropelada, é a minha primeira vez numa plenária. Então, eu espero propor para vocês um conteúdo muito colaborativo e de maneira que vocês saiam daqui com um mindset diferente, para aproveitar os insights que a feira vai proporcionar para vocês. Por óbvio, a gente tem pequenos 15 minutos, então eu não vou entrar tão profundamente no conteúdo. O que eu quero propor para vocês é o exercício de abrir a cabeça, para que a gente entenda como que o upskilling e o reskilling, que são temas que estão sendo tão falados e tão provocados, né, entraram na nossa vida de uma maneira abrupta e a gente está tendo que entender como lidar com isso, pode influenciar na jornada de desenvolvimento e de transformação de cada um de nós. Antes da gente entrar especificamente no tema, eu quero apresentar a Abravendi, se o meu passador funcionar, que não está funcionando, claro. Me deem um minuto, por favor. Pronto. Vou falar um pouquinho sobre a empresa que eu represento, que me proporcionou o momento de estar aqui com vocês. A Abravendi é uma empresa de educação corporativa e consultoria empresarial, voltada para o treinamento de líderes de alta performance em vendas, onde a gente consegue trazer boas práticas, bons insights, treinamentos personalizados que voltam para a realidade de vocês e que concatenam todas as suas necessidades dentro de um formato de entrega muito disruptivo. Nós temos hoje no nosso lobby de entregas mais de 600 empresas transformadas e 350 mil profissionais impactados com o nosso conteúdo. Mas quem que é a Juliana dentro desse ecossistema da Abravendi? Eu sou uma profissional recém-estabelecida em T&D, me conectei recentemente com esse ambiente, venho do ramo da indústria, trabalhava numa grande indústria, estou me familiarizando com essa atmosfera de conhecimento, com esse looping que a gente recebe o tempo todo e vou trazer para vocês alguns conteúdos. Na Abravendi eu atuo como executiva de negócios, então eu estou na frente de pilotar os contatos comerciais, de trazer melhorias e boas práticas para a rotina de vocês. E quem que sou eu, né? Para quem não está me vendo, eu sou uma mulher caucasiana, alta, de cabelos castanhos, olhos castanhos, visto uma polo que representa a empresa que eu trabalho, com o logo bordado em branco, à esquerda, estou de saia longa e salto alto. E eu quero propor para vocês um convite e vou pedir para que vocês levantem as mãos para quem está comigo nessa jornada que a gente vai fazer uma viagem náutica aqui. O meu tema é esse. Todo mundo topa? Beleza. Então eu quero que vocês olhem para a tela e se imaginem nesse dia lindo no mar, onde está tudo perfeito, o sol está perfeito. Vocês estão numa companhia agradável ou, de repente, viajando solo, desfrutando desse ambiente tão gostoso. Mas, como tudo na vida é muito fora da nossa programação e nem tudo sai como a gente planeja, as coisas mudam de rumo. E você se vê diante de uma situação desafiadora. O mar muda de formato, as ondas estão altas, o vento está frio, você está sozinho. E aí, você se vê na situação de escolher uma rota para caminhar. Ou você continua fazendo aquilo que você sempre faz, no mesmo caminho, e corre o risco de ser arrastado pelas correntes, ou você assume o controle dessa navegação, muda de rota e tem a oportunidade de mudar o curso da sua vida. Upskilling e reskilling concatena a gente com as mudanças e com as tendências que o mercado vem propondo. Então, a gente tem que se ressignificar, se reinventar, se nutrir de conhecimento o tempo todo. Não da maneira tão temerosa que a gente vem
se deparando com esses temas, né? Interpretando inteligência artificial, de repente, como um inimigo, todas essas plataformas digitais imputando tanto conteúdo na gente. Aqui a proposta é a gente olhar para si, e eu quero falar com você, profissional de TI&D, enquanto pessoa, não olhando só para a tua organização, como você vai aplicar upskilling e reskilling dentro da tua organização. Na verdade, eu quero que você olhe para você e entenda como que você vai fazer de maneira prática, que ações você vai fazer para mudar o curso da sua vida. Para a gente entrar nesse tema, e de uma maneira muito sensível, eu vou compartilhar uma parte da minha história de vida, que me obrigou a tomar o leme e assumir uma rota. Então, há mais ou menos 10 anos atrás, eu tinha uma vida muito legal. Eu sou cantora de formação, sou psicóloga, sou administradora também de formação. E eu não tinha na minha mochila nada muito programado, um plano muito perfeito. Eu estava ali nos meus 30 anos, cantando na noite, descobrindo o que eu queria fazer, trabalhava numa grande instituição financeira. E o meu plano era esse. Tinha uma série de sonhos que eu queria realizar, sempre tive vontade de seguir a carreira de música, apesar de ser um ramo muito difícil, de saber as particularidades. Eu adorava cantar na noite, para mim isso me realizava. O palco é um lugar que me dá muita segurança, apesar de eu estar aqui palestrando pela primeira vez. Era um ambiente seguro para mim. Um pouco tempo depois, meu pai faleceu. A gente descobriu um câncer, e da data da descoberta até o óbito em si, foram 9 meses. Eu nunca tinha entendido o que meu pai fazia da vida. A gente tinha uma vida segura, uma vida estável. Éramos eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. Essa imagem que vocês veem era o meu cenário perfeito da minha paz, de como eu pensava a minha vida, de como eu pensava o meu futuro. Eu não tinha muita rota para seguir. E naquele momento que ele faleceu, poucas horas depois, pessoas que trabalhavam com ele sentaram comigo e com a minha irmã e disseram assim: vocês vão ter que assumir o legado do seu pai. A minha irmã, que está aqui me assistindo hoje, que eu dedico esse momento, que é minha parceira de vida em tudo que a gente faz, é formada em medicina veterinária, também se reinventou na área dela, fez um reskilling completo, usando aquilo que ela tem de melhor. E a gente foi pega de surpresa. A gente não era empresária, a gente não sabia o que meu pai fazia, não sabia de que maneira ele provia o nosso sustento, nunca foi interessante. A gente tinha 2 carreiras, 2 sonhos completamente diferentes, 2 jornadas completamente diferentes, e a vida impôs isso. E ali a gente teve que tomar uma decisão. Ou a gente seguia com o que a gente já fazia, ela na veterinária, eu com a música, eu trabalhava numa instituição financeira grande na época, mas a gente não sabia se aquilo seria capaz de prover o sustento da minha mãe, o nosso sustento. O patrimônio ele foi sendo corrompido de uma maneira muito drástica, porque a gente não tinha domínio da situação. Ali eles pediram para a gente tomar uma decisão. Ou a gente entrava na frente da empresa durante um tempo que fosse, para que a gente pelo menos conseguisse entender do que se tratava, ou a gente continuava com a nossa vida. Ali a gente decidiu mudar o rumo da nossa história. A gente assumiu o protagonismo, a gente assumiu o leme com muita humildade, com muita resiliência, sabendo que a gente teria que absorver conteúdo o tempo todo, de pessoas que a gente teve que se conectar, que conheciam daquilo, era uma indústria, então tinha parque fabril, parte química, a gente não conhecia de absolutamente nada. E foi aí que eu apliquei o reskilling na minha vida. E eu quero convidar vocês a entender um pouquinho do conceito, para que, de repente, vocês façam essa viagem interna. Não sei se vocês estão passando por uma situação parecida, estão querendo se desenvolver hoje na área que vocês atuam, ou, de repente, fazer uma transição de carreira. Mas a minha vida foi um desafio para mim. E a ideia aqui não é trazer um punch de conteúdo para que vocês saiam com grandes movimentos. É propor para você uma expansão de mente. É olhar para vocês e entender, eu estou na empresa que eu gosto? Eu estou no cargo que eu gosto? É isso que eu quero fazer para o resto da minha vida? Porque se não for, a gente tem uma dinâmica de informação acontecendo o tempo todo. A inteligência artificial, outros ambientes tecnológicos estão desafiando a gente como ser humano. Mas a máquina não fala sozinha. A máquina é só uma máquina. A gente precisa dar o comando para a nossa vida. A gente precisa dar o comando para essa máquina.
E o upskilling, dentro do conceito, ele é quando você já está numa função, já está desempenhando o seu trabalho, gosta do que faz, mas precisa usar a tecnologia a seu favor. Precisa usar o conhecimento a seu favor. Precisa se desenvolver para que isso contribua para o seu desenvolvimento constante. E alguns fatores que impedem com que a gente faça essa jornada é o gerenciamento do nosso tempo e a canalização da nossa energia. No meio da nossa rotina, existem milhares de informações acontecendo. Nem sempre a gente consegue organizar o que a gente precisa fazer e de que maneira a gente precisa fazer. A tecnologia vem nesse sentido. A gente consegue se libertar de algumas coisas, ter mais produtividade, ser mais humano e ter mais eficiência naquilo que precisa de atenção. A gente também tem como ponto desafiador que, antigamente, a gente achava que a gente só aprendia em 3 grandes momentos da nossa vida. Quando a gente entrava no colégio, quando a gente fazia faculdade, escolhia uma pós-graduação, um MBA. Mas hoje, a gente tem que aplicar o lifelong learning, porque a gente está aprendendo o tempo todo. Esse momento que a gente está desfrutando aqui, por mais que sejam meros 15 minutos, proporcionam para a gente um ambiente de troca, de expansão. A pessoa que está do seu lado, às vezes você conhece, às vezes não, mas muito provavelmente ela é de um universo totalmente diferente de vocês e pode contribuir para a tua jornada de desenvolvimento. Então, o que a gente propõe aqui quando a gente fala de upskilling? Uma escuta ativa. O aprendizado ao longo da vida é a proposta de uma escuta ativa. É o que eu posso explorar o tempo todo quando eu estou vivendo, quando eu estou aqui numa feira, quanto eu posso aprender, quando eu estou lendo um livro, quando eu estou escutando uma música. Não está mais na dependência de uma faculdade que você precisa fazer, de um curso que você precisa fazer. Você consegue se aprimorar o tempo todo. Se cercar de um grupo de amigos, por exemplo, que tenham diferentes formações, isso contribui para que a nossa jornada de desenvolvimento o tempo todo. Já o reskilling é quando a gente precisa se reinventar. Lembra lá da minha história? Você lá no barco, navegando, precisando assumir uma nova rota? É isso, a proposta é essa. Ou você assume o protagonismo da sua vida, não existe certo ou errado aqui. Existe o mais ou menos adequado dentro do cenário que você vive. Então, eu estou num ecossistema que me permite ficar na posição que eu estou? Está confortável? Não me desafia? Eu não estou comprometendo a vida do meu entorno, que era o meu caso. Se eu tivesse optado, por exemplo, ficar cantando na noite, por mais maravilhoso e cena de filme que isso fosse, e que fosse meu sonho desde criança, isso não ia prover o sustento da minha casa. Então, eu tive que abandonar aquilo que eu queria muito por um motivo maior. E o reskilling vem nesse sentido. Então, é um olhar para dentro, é o autoconhecimento que promove a gente esse entendimento, para você entender se você se mantém na rota que você está ou se você muda de caminho. Então, o reskilling se adequa muito para aquelas pessoas que buscam uma transição de carreira. Hoje eu desempenho um exemplo aqui. Eu era cantora, não entendia nada de empresariado. Eu tive que aprender um conjunto de habilidades totalmente novas e que é super desafiador. E o que eu enfrentei, e acredito que talvez vocês tenham enfrentado medo em algum momento da sua vida. Eu tive muito medo. Eu tive medo porque eu não sabia. Eu tive medo porque eu tive uma vida toda para absorver conteúdo do meu pai. Não absorvi. Nunca entendi do que se tratava. E quando a situação, de forma muito disruptiva, me tirou o chão, eu não sabia o que fazer. E eu não quero que aconteça isso com vocês. Eu quero que vocês antecipem as tendências. Que vocês estejam num ambiente onde vocês o tempo todo se propõem e se dispõem a aprender. Porque é uma oportunidade. Isso que eu estou fazendo aqui, eu estou me desenvolvendo de novo. Eu estou fazendo um reskilling na minha jornada outra vez. E o medo, ele não existe sem a coragem. Eu não sei se vocês sabem, mas coragem vem do latim cor, vem de coração. E agem vem de action, que é ação. Então, é ação do coração. Não existe medo sem coragem. Sabe aquele jargão? Se tiver com medo, vai com medo mesmo? Às vezes é isso que a gente precisa. 5 minutos de coragem insana para que a gente pule numa jornada diferente, aterrize numa nova história e encontre esse lugar que vai te motivar e que vai te desafiar. A gente tem que entender que a tecnologia veio e a gente não tem o que fazer. Ela veio. A intenção aqui é como a gente vai encarar essa tecnologia, como um inimigo ou como um grande aliado na nossa jornada. A gente pode escolher. O desafio está aí todo dia. Inteligência artificial, gamificação versus a humanização. A intenção aqui é que a gente olhe
deixe a inteligência artificial fazer o trabalho dela e a gente consiga olhar para as pessoas, criar mais vínculos, desenvolver esses profissionais. E terminando aqui, eu trago algumas informações de mercado, para que a gente entenda que esse tema está sendo falado não só por nós, mas está sendo falado por todo mundo. Então, algumas habilidades vão se tornar obsoletas, 375 milhões de trabalhadores talvez precisem fazer uma transição de carreira significativa e 42% dos profissionais afirmam que a falta de habilidade prejudicam o seu posicionamento no mercado e a sua nova recolocação. Eu quero propor para vocês uma reflexão, um insight, para que vocês desfrutem melhor desse evento. O que vocês vão fazer a partir de agora? Como que vocês vão mudar a sua história? Como é que vocês vão assumir o leme da sua vida? Essa é a minha proposta para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei estar aqui com vocês e a gente se vê durante o evento. Muito obrigada.